gays, lésbicas e simpatizantes. Mas não só isso, tem várias outras letrinhas também e, junto com elas, todas as suas interseccionalidades possíveis. Tem bicha preta, lésbica gorda, bissexuais de todos os gêneros, cores e tamanhos. Estamos vivendo a era da diversidade na cultura pop. Foi-se o tempo em que beijo gay era uma coisa que só acontecia quando a câmera estava desligada e que personagens LGBTQIA+, quando existiam, eram apenas caricaturas estereotipadas. Coisa do passado. Hoje não. Hoje a gente tem Heartstopper, Vermelho, Branco e Sangue Azul, Com Amor Vitor, Sex Education, Manhãs de Setembro e, claro, Nimona. Metal. Tempos diversos, gloriosos, maravilhosos. Mas será mesmo? Estudos recentes da GLAAD, a Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação, reportam um aumento de mais de 6% de personagens LGBTQIA+, em produtos ficcionais nos últimos 7 anos. Mas junto desse aparente progresso no meio midiático, surge também uma forte reação contrária, com setores conservadores em diferentes frentes ameaçando boicotes e denunciando uma suposta doutrinação ideológica promovida pelo marxismo cultural. E de uns tempos pra cá, criadores que fazem parte da famosa sigla também têm visto suas produções serem canceladas sem cerimônia, cenas de beijo cortadas e, em muitos casos, uma, digamos assim, má vontade com produtos diversos. O que tá acontecendo, afinal? Por um lado, a gente pôde finalmente assistir Nimona, uma animação baseada na webcomic de um homem trans que aborda questões de gênero de uma forma sofisticada e que inspira reflexões profundas sobre as origens políticas da intolerância. Vitória da representatividade? Por outro lado, Nimona é um filme que foi salvo pela Netflix depois que a Disney cancelou o projeto, mesmo ele já estando 75% finalizado. É pra gente ficar feliz porque esse filme existe apesar de tudo, ou frustrado e cansado porque isso só aconteceu depois de muita luta? Quer dizer, se as coisas estão melhores em termos de diversidade, por que ainda assim parece que a gente não avançou o suficiente? Olá, meu nome é Thiago e nesse canal a gente fala sobre cultura pop e a necropolítica dos afetos. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre Nimona, um filme que eu gostei bastante e sobre o qual eu tenho muito a dizer. Mas o meu objetivo mesmo é conversar um pouquinho sobre os meus sentimentos contraditórios sobre essa ideia de representatividade, diversidade e sobre as muitas vitórias simbólicas e derrotas concretas que nós, LGBTs, temos que enfrentar diariamente. Eu vou tentar não ser muito pessimista por hoje, mas eu não garanto nada. O que eu consigo garantir aqui é informação de qualidade com a perspectiva política, reflexiva e educativa. Falando em educação, esse vídeo é patrocinado. Lá no site da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, você vai encontrar um acervo com mais de 150 cursos em diversas áreas. E já que no vídeo de hoje eu escolhi uma animação, eu vou destacar aqui pra vocês 2 cursos interessantes oferecidos pela EBAC: animação 3D e design de animação 2D. Em qualquer uma dessas opções, você vai ser treinado por profissionais já conhecidos do mercado, que vão te proporcionar as ferramentas para você construir uma carreira na área de animação. A EBAC é uma instituição muito voltada para a construção de carreira e oferece várias ferramentas que te ajudam a começar a trabalhar. Isso sem falar nas tutorias individuais que todo aluno tem direito. E não é só isso, tem cupom promocional também. É só você digitar HORATIAGO200 lá no site da EBAC para pegar um desconto bem legal de R$200 em qualquer curso. Qualquer curso de qualquer área. Não é só animação, não. O link tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar e arrasar. Agora volta aqui comigo. Vamos conversar sobre Nimona. Mas o que é Nimona? Ou melhor, quem é Nimona? I'm Nimona. Nimona é uma garota, ou talvez um garoto, um personagem, um rinoceronte, uma metamorfa. Nimona é várias coisas, mas o que ela definitivamente não é um monstro. You're a monster. Do not call me that. Nimona é, também, um filme da Netflix em parceria com a Annapurna Pictures, lançado em junho de 2023. E, claro, uma webcomic criada anos antes pelo cartunista e roteirista N.D. Stevenson, um homem trans que, alguns anos atrás, ficou conhecido pela sua releitura da personagem She-Ra como uma doutrinação ideológica promovida pelo marxismo. Escrita como uma forma do autor entender a sua própria identidade de gênero, Nimona conta a história de uma criança metamorfa I'm Nimona. que se torna a comparsa do Lord Ballister Coração Negro, o maior vilão que já existiu, depois de certas pessoas. Mas nada é como parece nesse universo. Ballister não é o vilão caricato que todo mundo acha que ele é, assim como o célebre Ambrosius Ouro Pelvis não é o grande herói do reino e, bom,
Nimona não é só uma anti-heroína metamorfa, mas uma personagem complexa com um passado traumático. Os bastidores dessa história, tanto o filme quanto a webcomic, revelam umas coisinhas interessantes. Antes de se revelar publicamente como uma pessoa transmasculina, o Andy Stevenson se identificava como uma pessoa não binária. Parte dessa jornada de entendimento sobre a própria identidade de gênero foi se refletindo no trabalho criativo dele durante alguns anos, e Nimona hoje acaba sendo lido por alguns fãs como uma espécie de registro alegórico, simbólico, metafórico desse processo de autodescoberta. A ideia de uma pessoa cujo senso de identidade tá num processo de mudança, de descoberta, é transmutada artisticamente na forma de uma criança em constante metamorfose. Nas palavras do próprio autor, eu não sabia o que estava fazendo quando comecei a desenhar o quadrinho mais de uma década atrás. Eu só sabia que minhas emoções eram grandes demais para o meu corpo e eu precisava colocá-las em algum lugar. Ele também falou numa outra ocasião que, na época, ele não acreditava que ele merecia amor, mas talvez Nimona merecesse. You think that I would do that? That's who I am? Bom, já no filme as coisas são um pouco diferentes. A gente começa a história sendo apresentado a uma espécie de mito de fundação de um reino fictício. A long, long time ago, a kingdom lived in peace. De acordo com esse mito, o reino foi fundado por uma heroína lendária que, há muito, muito tempo, expulsou dali um monstro muito, muito malvado para que seu povo e seus descendentes pudessem viver em paz, protegidos por um exército e uma muralha. But if you want a happily ever after, you can never let your guard down. Because the monsters are always out there. Muitos séculos depois, somos apresentados a uma sociedade altamente hierarquizada, onde uma elite de guerreiros é idolatrada pelos cidadãos comuns. É nesse contexto que a gente conhece Ballister, um cara que está prestes a receber uma honraria nunca antes concedida a qualquer membro da plebe. A chance, quer dizer, a honra de se tornar um dos cavaleiros responsáveis por proteger o reino dos monstros que vivem além da muralha. Ballister joining the ranks for the first time in history. Our safety will be put in the hands of a commoner. Mas durante a cerimônia, algo inesperado acontece. A rainha é assassinada e Ballister é acusado injustamente de ser o responsável. É aqui que aparece uma das principais diferenças em relação ao quadrinho original. Diferente da webcomic, o Ballister não encarna um estereótipo de super vilão que vai sendo desconstruído aos poucos. Desde o começo, o público, a gente no caso, já sabe que ele não é malvado. O Ballister do filme tá mais pra um herói trágico e incompreendido. Give me a chance. We gave you a chance. But I didn't do this! Pra gente que tá assistindo, ele não é malvado, mas pra toda a população do reino dentro do filme, ele é um grande vilão que cometeu o crime perfeito. E ele é gay também, ele tem um namorado. Doutrinação ideológica promovida pelo marxismo. Enquanto o personagem busca maneiras de provar a própria inocência, ele se depara com uma figura baixinha e insolente chamada Nimona, que ajuda ele a fugir da prisão e se apresenta como uma espécie de aprendiz de vilania em busca de um mestre. So, about the job. What job? To be your sidekick. Ao perceber que Ballister não é a mente maligna que ela estava procurando, Nimona acaba se compadecendo da situação toda e decide ajudá-lo a encontrar o verdadeiro assassino e recuperar a própria honra, mas sem esquecer, claro, de destruir tudo no meio do caminho. This is the part where you run. O coração dessa história tá na relação inusitada entre esses dois personagens. Mesmo sendo perseguido pelo exército pro qual ele jurou lealdade, Ballister ainda acredita, durante uma boa parte do filme, na narrativa de que esse reino precisa ser protegido de monstros que vivem do lado de fora do muro. Enquanto Nimona, por ser uma metamorfa, é exatamente o monstro do qual todo mundo, incluindo Ballister, tem medo. Thing you do? It's too much. No. Pro Ballister, ele só precisa provar a própria inocência para corrigir um suposto acidente de percurso e voltar a ter uma vida normal. Mas pra Nimona, ser perseguida e marginalizada já é o estado normal das coisas. You're a monster. Do not call me that. Então o que a gente tem aqui são duas perspectivas muito diferentes sobre esse mundo. Uma de um personagem que com muita dificuldade conseguiu ascender socialmente, que acredita que isso é possível e que beleza, deu merda aqui, mas tá tudo bem. A gente só precisa corrigir esse probleminha que as coisas voltam ao normal e tudo vai dar certo. E do outro lado a gente tem o ponto de vista de uma pessoa que sempre foi excluída do convívio social, que nunca teve a chance de ser vista como gente, que sempre teve a margem, que sempre se fudeu e que entende que nessa sociedade não tem nada que precisa ser ajustado. O sistema em si tá corrompido. Quem será que tá certo?
Nesse mundo fictício construído pela Annapurna Pictures, a gente tem uma estética retrofuturista onde, apesar da tecnologia avançada, a sociedade ainda vive numa espécie de mentalidade medieval, numa constante caça às bruxas. Queen Killer is still out there. Everyone is scared. Os indivíduos desse reino vivem sob a ameaça de um monstro que nunca viram, nunca conheceram. Alguns poucos são incumbidos com a missão de livrar o mundo desse mal invisível e iminente. Fazer parte desse time de escolhidos é tratado como uma honra pela população que espera ansiosamente pela escalação de cada novo guerreiro. E tudo isso, desde a formação do soldado até as performances de guerra, é repercutido pela mídia, exaltado e televisionado como um grande reality show. Tonight's the night we knight the knight. A gente está diante de uma sociedade totalmente militarizada, hierarquizada e sistematicamente dividida em papéis pré-determinados. É uma configuração social inteira construída a partir do medo de um monstro desviante e ameaçador que vive do lado de fora do muro. Eu tenho a sensação de que isso me lembra alguma coisa. Nimona é um filme que vai além dos problemas de representação ou de diversidade. É uma história que tenta elaborar uma teoria sobre discriminação e preconceito, ou pelo menos inspirar uma discussão um pouquinho mais sofisticada sobre esse assunto. Claro, a gente tá falando de um mundo fictício onde uma criança consegue se transformar num rinoceronte, mas várias das premissas verdadeiras dentro da história também podem ser percebidas do lado de fora dela. Essa ideia de que alguns grupos sociais são vistos como desviantes ou uma subcategoria de gente que precisa ficar do lado de fora de um muro não é a coisa mais estranha do mundo, né? A questão é que, além de dizer que existem pessoas diferentes que precisam ser respeitadas e aceitadas, o filme tenta mostrar que o problema da intolerância, do ódio, não existe isoladamente. E basicamente ele diz o seguinte: existe algo de muito errado na fábrica da nossa sociedade que permite que essas dinâmicas de preconceito e discriminação se perpetuem. Consegue adivinhar o que é? Eu não vou falar nada. Eu só acho engraçado que, no caso da personagem Nimona, o fato dela ser uma entidade mística e transmorfa desafia uma ordem social que diz que uma pessoa só tem direito à validação enquanto pessoa quando ela cumpre um papel fixo na sociedade. Want me to shift? You don't want me to shift? Pick a lane! And now you're a boy. I am today. Já no caso do Ballister, vai ser a origem social dele que coloca o personagem no lugar de forasteiro nessa ordem imaculada do reino. No, he doesn't come from a noble bloodline. But he might just have the heart of a hero. Ballister thought I was gonna apologize for treating him like the trash that he is. Ballister não é um metamorfo. Ele não é nenhum monstro, mas, novamente, por causa da sua origem social, nem ele tem o direito de ser gente nesse universo. Eu tenho uma sensação de que isso me lembra alguma coisa. E é entre o preconceito, a violência vividas por Ballister e Nimona que a gente entende quem são os verdadeiros vilões da trama. As figuras de autoridade que insistem em vilanizar, em bestificar o que é diferente. O vilão é o sistema. Nimona é uma história construída por uma pessoa trans que trata em sua base de questões fortemente relacionadas com as vivências de pessoas trans e que, claro, também se relacionam com as outras letras da sigla e de outros grupos marginalizados. De forma madura, mas sem esquecer que pode ser divertido e emocionante, o filme nos faz questionar o porquê a nossa sociedade não tolera a diversidade. E é provavelmente por causa disso que esse filme quase não existiu. O anúncio de uma adaptação de Nimona para os cinemas aconteceu em junho de 2015. Os direitos foram comprados pela 20th Century Fox e a produção ficaria nas mãos de sua então subsidiária, a Blue Sky Studios, o mesmo estúdio responsável por Rio e a Era do Gelo. Na época, o longa-metragem estava programado para estrear em 2020, mas antes disso, em maio de 2019, a 20th Century Fox foi comprada pela Disney. Peraí, vamos recapitular. Nimona estava sendo produzida pela Blue Sky, que era uma subsidiária da Fox, que em 2019 foi comprada pela Disney. Até aí tudo bem, aparentemente. Quer dizer, mais ou menos. A coisa começou a ficar meio esquisita quando o filme foi sendo adiado repetidamente. Primeiro pra 2021, depois pra 2022. Em 2020, o próprio Andy Stevenson chegou a falar num podcast que tava tudo bem, que o filme tava em produção. Vai rolar, gente, confia em mim. Aí chegou 2021 e a Disney não só anunciou o cancelamento do projeto, como ela fechou a Blue Sky Studios. Detalhe, o filme tava 75% finalizado. Num artigo da Collider chamado Como a Disney Quase Matou Nimona, alguns antigos funcionários da Blue Sky revelaram uma atmosfera esquisita cercando a produção do filme depois da aquisição da Disney. Um dos principais problemas dos executivos, de acordo com esses funcionários, era justamente uma cena de beijo entre dois homens.
Nas palavras de um desses ex-funcionários, a liderança do Blue Sky sentiu pressão suficiente numa reunião para remover a cena do beijo de futuras apresentações para Disney, apesar de esperar incluí-la no filme. Quando eu li essa reportagem, eu consegui reconhecer com muita facilidade essa atmosfera esquisita. Eu tenho certeza que várias pessoas LGBTs já sentiram essa atmosfera esquisita em ambiente de trabalho. Será que tem um nome para isso? Vale lembrar que essa não foi nem de longe a primeira polêmica relacionada a questões LGBTQIA+, dentro da Disney. Em 2022, por exemplo, vários veículos reportaram que o Bob Chapek, um antigo diretor executivo da empresa, estava enfrentando uma espécie de revolta interna de funcionários por não ter se posicionado publicamente contra um projeto de lei conhecido nos Estados Unidos como Don't Say Gay, ou em português, não fale gay. Mas o que diabo é isso? O nome oficial desse negócio é Direito dos Pais pela Educação. E é uma lei aprovada na Flórida em julho do ano passado que permite que pais e responsáveis por crianças da pré-escola até o 3º ano do fundamental movam uma ação judicial contra professores que mencionarem em sala de aula alguns dos assuntos vetados pelo dispositivo legal. Dentre esses assuntos, claro, gays. Daí o nome da lei. A aprovação dessa lei despertou muitos protestos de profissionais de educação e da comunidade LGBTQIA+. E existia uma certa pressão para que a Disney se posicionasse também, já que os principais parques temáticos da empresa ficam na Flórida. Mas além do posicionamento não ter acontecido, em fevereiro de 2022, o jornalista Scott Maxwell reportou num dos principais jornais de Orlando que a Disney vem financiando políticos conservadores como Dennis Bexley e outros apoiadores da lei anti-LGBT. Ficou uma situação super chata de uma forma geral. A inabilidade do Bob Chapek de lidar com a crise relacionada a esse projeto de lei aumentou ainda mais a desconfiança do público e de funcionários em relação ao posicionamento da Disney sobre questões LGBTQIA+. O diretor acabou sendo demitido em novembro do ano passado e o sucessor dele pediu desculpas públicas em nome da empresa por não ter se posicionado até aquele momento. Mas as coisas não mudaram muito desde então. Várias produções diversas continuam sendo canceladas ou, no mínimo, enfrentando turbulências nos bastidores. Isso de acordo com denúncias anônimas de ex-funcionários para diversos veículos de mídia. Não tem como saber ao certo, eu tô tentando me comprometer o mínimo possível de acordo com as orientações do meu timaço de advogados. Eu sou uma advogada, dammit! Mas a situação da Disney não parece muito bonita, não. Isso eu posso falar, né? Advogados? De qualquer forma, em abril de 2022, foi anunciado que a Annapurna Pictures, em parceria com a Netflix, haviam adquirido os direitos para finalizar a Nimona, que agora ganhava uma nova data de estreia, junho de 2023. E foi quando o filme estreou, de fato, na Netflix, finalmente. Ou seja, finalmente, uma vitória. Depois de 8 anos de babado, tumulto e confusão. Termos técnicos. O que é ótimo. Eu fico muito feliz pelo filme ter conseguido existir, por eu ter tido a oportunidade de assistir esse filme. Mas é difícil não sentir também um gostinho amargo junto da alegria. No fim das contas, Nimona é um ponto fora da curva. E esse tipo de turbulência caótica, essa atmosfera esquisita por trás de produções diversas, ainda é a norma em muitos lugares além da Disney. Quer apostar? Somos um casal. Vai na Fé foi uma novela exibida na Rede Globo entre janeiro e agosto de 2023. Apesar da estreia morna, a produção foi conquistando o público e a crítica à medida que a trama avançava e até quebrou alguns recordes de audiência pro horário de exibição. No Twitter e outros círculos do inferno, o folhetim se tornou um assunto constante, mas não só por causa do texto habilidoso da autora, Rosanne Svartman, e sim por um suposto boicote da emissora aos personagens LGBT. É claro que ninguém admite publicamente essa motivação, mas o público começou a reparar nos constantes cortes nas cenas do casal Clara e Helena, interpretadas por Regiane Alves e Priscilla Stangman. Stangman, é assim que fala? O primeiro beijo do casal era para ter sido exibido no dia 10 de maio. A cena foi gravada, mas o beijo em si foi cortado na hora da exibição. A mesma coisa aconteceu com o casal Yuri e Vini, na mesma novela. A coluna Notícias da TV, do UOL, reportou na época que nos roteiros disponibilizados pela emissora havia sim indicação explícita de um beijo que nunca foi exibido. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, da mesma coluna, a decisão de cortar esses beijos partiu de Amaury Soares, que assumiu o cargo de diretor dos Estúdios Globo em março de 2023. E nada disso está restrito a Vai na Fé. Cenas do romance entre Mena e Mara, interpretadas por Camila Damião e Renata Gaspar na novela Terra e Paixão, também foram cortadas pelo mesmo motivo. Mas qual que é o motivo? Sério.
Qual é o motivo? Para um novo diretor, é mais importante manter um público conservador que já acompanha a TV aberta do que abrir as portas para um público mais jovem ou mais progressista, sei lá. Num comunicado oficial sobre esse e outros supostos boicotes, a Globo deixou claro que toda novela está sujeita a ajustes, uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo. Faz parte do processo, como já vivenciamos inúmeras vezes. Já vivenciamos inúmeras vezes. Enfim, pra ser justo, no final das contas, teve beijo sim em Vai na Fé. Todos os casais se beijaram, depois de muita pressão da audiência. Mas enfim, a gente tá falando de TV aberta, de empresas conservadoras, empresas que vivem no passado. Hoje em dia, a gente tem os streamings, as plataformas, trazendo modernidade e diversidade para as nossas telas. O conservadorismo tá lá atrás, né? Na TV tradicional, né? Pois é, minha filha, uma galera da HBO vem reportando que suas criações estão sendo silenciosamente removidas da plataforma de streaming. Séries como Minx, The Nevers, animações como Trem Infinito e vários outros produtos com representação LGBTQIA+, estão sendo descartadas sem cerimônia pelo serviço de streaming com a desculpinha clássica de que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E a Netflix também não tá livre de controvérsias. Em 2021, o especial de comédia do Dave Chappelle foi acusado de reproduzir discursos transfóbicos. O comediante não só fez piadas agressivas com a comunidade, como debochou de corpos de pessoas trans e defendeu abertamente feministas radicais. De acordo com o que foi apurado por veículos como Vulture e CNN, o ator tem utilizado a população trans como alvo de suas piadas desde 2017. Eu não vou reproduzir nada que o Dave Chappelle falou, nem vou abrir debate aqui sobre os limites do humor, muito menos explicar o motivo das falas do Dave Chappelle serem violentas, porque, sinceramente, eu tenho mais o que fazer. No ano abençoado de 2023, se você assiste meu conteúdo e defende transfobia, a única coisa que eu posso te oferecer é a porta da rua. Vá com Deus. Enfim, com a repercussão negativa da polêmica nas mídias e nas redes sociais, existia expectativa de alguma consequência pela disseminação de discurso de ódio disfarçado de piada na maior plataforma de streaming do mundo. Eu não sei de onde surgiu essa expectativa, mas ela tava lá por algum motivo. O que aconteceu de verdade é que o então co-CEO da Netflix, o Ted Sarandos, não só defendeu o Dave Chappelle, como dobrou a aposta. Ele falou o seguinte: se você acha difícil de apoiar o nosso conteúdo, a Netflix talvez não seja o melhor lugar pra você. Vocês que se lasquem, basicamente. Os incomodados que se mudem. E falando em transfobia, Wanna get out of here? Em junho de 2023, o trailer de Homem-Aranha Através do Aranhaverso causou um certo alvoroço na internet. Numa das cenas do material promocional, algumas pessoas notaram uma bandeira trans pendurada no quarto da personagem Gwen Stacy. Mas não só uma bandeira trans com um recado: proteja as crianças trans, que aparece bem rapidinho, mas por tempo suficiente pra colocar aquela dúvida na cabeça das pessoas. Gwen Stacy é uma mulher trans? É claro que tudo isso causou uma grande gritaria entre conservadores, que passaram a acusar a Sony e toda a equipe por trás do filme de doutrinação ideológica promovida pelo marxismo. Tudo isso por causa de um frame no trailer. Quando o filme finalmente estreou e pessoas trans começaram a se identificar com a personagem, mesmo sem uma confirmação explícita da identidade de gênero dela, aí a conversa dos conservadores mudou um pouquinho. Agora são pessoas trans que são loucas, delusionais por enxergarem uma personagem de um filme como trans também. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa questão específica, porque esse não é o foco do vídeo. Minha opinião resumida é que dá pra conectar facilmente a jornada da Gwen Stacy no filme com a trajetória de pessoas trans. A Jessie Gender, uma youtuber que eu gosto bastante, fez um vídeo bem interessante sobre isso. Eu sugiro que você vá lá assistir a perspectiva dela, até porque ela é uma pessoa trans, então acho que é mais interessante a gente ver a perspectiva de uma pessoa trans sobre esse assunto. Agora, se você especificamente não fez essa leitura, isso não atrapalha em nada a experiência do filme. No fim das contas, é uma questão de como a gente se relaciona com as histórias. Diferentes pessoas podem se conectar de formas diversas com o mesmo filme. Mas esse povo doido, conservador, não tá nem aí pra isso. O motivo de eu ter trazido esse caos específico é que, no fim das contas, independente de Gwen Stacy ser trans ou não, o resultado é o mesmo: transfobia. Quando os conservadores descobriram que tinha uma bandeira trans em um frame do trailer do filme, isso virou uma desculpa pra transfobia. Quando o filme não disse explicitamente que a personagem era trans, mas pessoas trans passaram a identificar ela dessa forma mesmo assim, isso também virou uma desculpa pra transfobia. É quase como se as pessoas fizessem muita questão de serem transfóbicas. Quase. E infelizmente é isso, né? Transfobia tem sido a porta de entrada pra tudo que é discurso conservador. Às vezes ela aparece de forma explícita, caricata, inconfundivelmente
um discurso de ódio, mas em outros casos ela surge disfarçada de preocupação. Em ambos os casos, é tudo transfobia. E, infelizmente, isso não é novidade. No dia 6 de maio de 1933, a primeira queima de livros em praça pública da Alemanha governada por certos regimes teve como alvo o Instituto de Sexologia, que ficava na cidade de Berlim. A biblioteca do instituto contava com mais de 20 mil textos sobre intersexualidade, homossexualidade e transexualidade. No mesmo ano, a polícia de Essen, também na Alemanha, revogou a permissão de Tony Simon de se vestir de mulher em público. Até mais ou menos dessa época, a Alemanha era um lugar relativamente aberto para discussões sobre sexualidade e gênero. Antes do Bigodudo chegar ao poder, o Estado alemão reconhecia, ainda que de forma bem limitada, a identidade de pessoas trans. As primeiras cirurgias de confirmação de gênero estavam acontecendo por lá, ao mesmo tempo em que certificados de travesti eram emitidos como forma de garantir que pessoas trans pudessem trocar de nome legalmente, por exemplo. Não estou falando aqui que a Alemanha do começo do século XX era um paraíso para pessoas trans, mas existiam essas tentativas, esses estudos, essas propostas de reconhecimento, de cidadania. Eu não preciso dizer que as coisas mudaram, né? Quase que de um dia para o outro, pessoas que desobedeciam às normas de gênero passaram a ser perseguidas com o discurso de que elas promoviam uma mentalidade antissocial e até atividade criminosa. Eu tô falando disso aqui porque, em muitos casos, a gente tende a debater os direitos civis de pessoas LGBTQIA+, na perspectiva do progresso. É como se, num passado muito distante, sei lá, no tempo das cavernas ou na Idade Média, as pessoas fossem muito intolerantes, muito violentas, muito discriminatórias, mas gradativamente, linearmente, a tolerância veio sendo conquistada quase que como um processo natural da evolução humana, como resultado natural da ciência, da civilização. Mas a vida real não é assim, política não é assim, a conquista de direitos não funciona desse jeito. Não é uma linha, não é um progresso linear. Se a gente não entende os desafios que precisam ser enfrentados, a gente corre o risco do amanhã ser pior do que hoje. Inclusive, vários lugares que hoje são associados à perseguição contra a população LGBT, como Catar, Uganda e alguns países islâmicos, se tornaram assim não porque esses povos são atrasados, ignorantes ou bárbaros, mas sim como resultado de processos históricos. O jornalista Diogo Bersito, na Folha de São Paulo, escreveu no ano passado que foi em parte o contato com culturas europeias que levou sociedades islâmicas a condenar e punir de maneira sistemática a homossexualidade a partir do século XIX. Europeus associavam um suposto declínio oriental a práticas homossexuais. Populações em territórios de maioria islâmica internalizaram essas ideias. Diversas leis anti-LGBT que existem nessa região foram inicialmente impostas por colonizadores europeus e mantidas, mais tarde, por governos independentes. Ou seja, como sempre, a culpa é da colonização. Quando a gente vê estudos tipo Where We Are on TV, promovido pela GLAAD, mostrando um aumento considerável de personagens LGBTQIA+, nas obras de ficção, esses dados soam isoladamente como progresso. Mas ao mesmo tempo em que séries e filmes como Heartstopper, Sex Education, Vermelho, Branco e Sangue Azul surgiram nas nossas vidas, os últimos anos também ficaram conhecidos pela comunidade trans como o momento em que transfobia virou mainstream. E transfobia por si só já é problema suficiente, já é algo que precisa ser combatido por toda a sociedade. A questão é que, historicamente, transfobia não se encerra em transfobia. As outras letras da sigla, mais cedo ou mais tarde, também vão ser afetadas pela retórica transfóbica, principalmente pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que acumulam outras formas de marginalização. A gente precisa combater a transfobia. A gente tem a obrigação moral, cívica e humana de combater a transfobia. Quando eu digo isso, eu não estou sugerindo que a transfobia tem que ficar numa posição hierárquica superior em relação a outras formas de marginalização. Não é pra gente lutar contra essas formas de opressão numa ordem específica de prioridade. O meu ponto é que essas forças, essas formas de opressão, elas interagem entre si, elas impulsionam uma a outra. A retórica transfóbica alimenta o ódio contra as outras letras da sigla e reforça as hierarquias sociais baseadas em gênero, raça, classe e território. Tudo isso tá conectado. E assim, você pode até achar que essas questões não têm nada a ver com você, ou que elas são um problema dos monstros que vivem do outro lado do muro. Mas a história mostra que a transfobia não existe isoladamente. E mesmo se fosse um caso, já é um grande problema que precisa ser combatido. Mas
Mas não é o caso. A transfobia funciona, muitas vezes, como o vetor de várias outras formas de discriminação. Ela tá ali, ó, juntinho de vários outros marcadores sociais que ditam, implícita ou explicitamente, quem tem o direito de ser visto como gente. Então assim, talvez você nem ache que a gente vive numa sociedade militarizada, baseada em hierarquia e cercada por um muro que mantém tudo que é desviante do lado de fora, mas... Você já reparou direitinho no mundo à sua volta? Não é tipo um milagre que eu fiz esse vídeo inteiro sem falar da J.K. Rowling?